Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre um assunto sobre o infinito, que tamanho que tem o seu infinito, né? Uma pergunta meio, parece uma pergunta meio filosófica, mas em matemática a gente estuda isso também. Não é um assunto que se faz parte do conteúdo do ensino médio, mas tem muito a ver com o que a gente estava falando sobre funções injetivas, objetivas, etc. Então, por exemplo, digamos que eu tenho um conjunto domínio com 4 elementos. Se essa se essa função está associada a um contradomínio, se a função que liga meu domínio ao contradomínio não for injetiva, pode acontecer isso, né? Que esse cara tenha como imagem a mesma imagem que esse outro. Então podemos ter essa situação em que o contradomínio é menor que o domínio. Agora, se a função for injetiva, isso nunca vai acontecer. Então esse elemento necessariamente vai ter que estar associado a um outro elemento aqui, tá? Então quando a função é injetiva, nunca vai acontecer do contradomínio ser menor que o domínio, ok? Agora, o que pode acontecer é que o contradomínio seja maior, né? Por exemplo, eu posso ter outros elementos aqui, né? Que não recebem nenhuma flechinha, ou seja, não são imagem de ninguém. Nesse caso, o meu contradomínio é maior que o meu domínio. Ela é injetiva, porém não sobrejetiva. Agora, se a função for sobrejetiva, isso também não vai acontecer, ou seja, meu contradomínio nunca vai ter gente sobrando aqui, tá? Ou seja, a minha imagem vai coincidir com o contradomínio e o tamanho, se a função for injetiva e sobrejetiva, o tamanho, ou seja, o número de elementos do meu domínio vai ser o mesmo que o número de elementos do meu contradomínio, porque eu vou ter uma relação 1 para 1. Então, em outras palavras, o número de elementos de um conjunto, se dois conjuntos têm o mesmo número de elementos, eu vou poder fazer uma relação 1 para 1, que é uma função bijetiva, entre esses dois conjuntos. E também, falando inversamente, se eu tenho dois conjuntos finitos, tá? Se eu conseguir uma função bijetiva entre esses dois conjuntos, bijetiva, então significa que esses dois conjuntos têm o mesmo número de elementos, tá? Esse número de elementos, em matemática, a gente chama de cardinalidade, tá? Cardinalidade é o número de elementos, tá? Tudo bem? Então, por exemplo, aqui esse contradomínio tem cardinalidade 4 e o domínio tem cardinalidade 4. Os dois têm a mesma cardinalidade, significa que existe uma função bijetiva que relaciona os dois, tá? Então, sempre para um conjunto finito, dois conjuntos finitos com a mesma cardinalidade, eu vou conseguir encontrar uma função bijetiva que os liga, né? Que liga os dois conjuntos, ok? A gente pode pegar esse conceito de cardinalidade e expandir para conjuntos infinitos. Tá? Vamos pegar, por exemplo, o conjunto dos números naturais, incluindo o zero, tá? Eu falo incluindo o zero porque alguns autores incluem, outros não. O zero, eu não quero entrar nessa discussão, que não é o caso, tá? Mas vamos pegar o conjunto dos números naturais que inclui o zero, vamos pegar o conjunto de números pares, que é um subconjunto dos números naturais, pares incluindo o zero, né? O conjunto dos números ímpares seria 1, 3, 5, etc, tá? É fácil de ver que, por exemplo, se eu colocar aqui no meu domínio os números pares, tá? Os números pares, e meu contradomínio os números naturais, tá? 0, 2, 4, etc. Se eu fizer uma função f de x igual a x, por exemplo, tá? O 0 está aqui, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2, o 3, o 4, o 5, né? Eu vou associar o 2 com 2, o 4 com 4 e assim por diante. Essa função é uma função f de x igual a x, obviamente uma função injetiva, né? E aqui eu tenho elementos sobrando, então essa função não é sobrejetiva. Então, aparentemente, dá a impressão que a cardinalidade, que é uma cardinalidade infinita do conjunto de números pares, dá a impressão que ela é menor que a cardinalidade de todos os naturais, né? Mas a gente não tem certeza, a gente não achou uma função objetiva, né? Se a gente conseguir achar uma função objetiva entre essa função e essa, a gente vai provar exatamente o contrário do que a gente acaba de falar, ou seja, que esses dois
conjuntos têm a mesma cardinalidade, né? Cardinalidade é um número de elementos, mesmo sendo infinito, tá? Bom, parece intuitivo pensar que a cardinalidade desse conjunto P seja menor, né, que a cardinalidade do N, e que a cardinalidade do I também seja menor que a cardinalidade do N, né? Mas olha que curioso, se eu pegar a seguinte função, em vez de f de x igual a x, eu pegar f de x igual a x sobre 2, tá? Ok? Bom, essa função ela é injetiva, claro, né? Porque nunca vai dar diferente, né? Como os meus números aqui são pares, todos esses resultados vão ser um número natural. O que vai acontecer? Como é que vai ser como é que eu vou desenhar minhas flechinhas agora? Como é que vão ser as imagens de cada um dos elementos? Eu vou ter o 0 associado com 0, o 2 vai ser associado com 1, porque eu dividi por 2, o 4 com 2, o 6 com 3, e assim por diante. Ou seja, essa função, além de ser injetiva, é sobrejetiva. Não vai ter ninguém sobrando aqui. É fácil de demonstrar que essa função é sobrejetiva, né? Não vai sobrar ninguém aqui sem ser a imagem de ninguém aqui dos conjuntos dos números pares. Portanto, se ela é injetiva e sobrejetiva, essa função f de x igual a x sobre 2 é uma função bijetiva. Portanto, a cardinalidade do n é a mesma que a cardinalidade do p, do conjunto dos números pares. Ou seja, podemos dizer que quando a gente trabalha com infinito, a nossa intuição não funciona tão bem, né? Ou seja, os números pares têm o mesmo, entre aspas, tamanho do que todos os naturais, os ímpares também, tá? A gente pode pesquisar e pode achar outras bijeções, por exemplo, com o conjunto Z. O conjunto Z também tem a mesma cardinalidade com N, porque a gente pode achar uma bijeção entre Z e N, né? Então todos esses conjuntos têm a mesma cardinalidade, ou seja, é um infinito, todos eles têm o mesmo tamanho de infinito, tá? Já isso não acontece se eu pegar, por exemplo, os números reais, né? Não existe uma bijeção entre os números reais e os números naturais, ou o número Z, porque o número n, de fato, eu consigo achar uma injeção, né? É uma função injetiva, que é, por exemplo, f de x igual a x, né? Vou fazer o contrário, né? De n para z, para r, eu consigo achar uma injeção, né? Que f de x igual a x é uma injeção, ou seja, é uma função injetiva, tá? Só que ela, obviamente, não é sobrejetiva, e de fato nós não conseguimos achar nenhuma função que seja sobrejetiva de n para r. Ou seja, os números reais, eles têm outra cardinalidade, ou seja, esse conjunto aqui, ele é, entre aspas, maior do que todos esses conjuntos, tá? Eu tinha falado no começo lá das aulas que esse conjunto dos números reais, ele pode ser associado a uma reta em geometria, né? Ou seja, uma reta que representa a dimensão 1. Então, os números reais, existe uma bijeção entre a reta geométrica e os números reais. Assim como existe uma bijeção entre o R2, né, que é R por R, e meu plano de 2 dimensões, e R3 com meu espaço. Então, aqui nós temos uma cardinalidade, aqui temos outra cardinalidade, que é a dimensão 1, aqui temos outra cardinalidade, que é a dimensão 2, e temos a dimensão 3, que é mais uma cardinalidade. Ou seja, existem vários tipos de infinitos, tá? Sendo que é demonstrável que o menor dos infinitos que existe é justamente esse, que a gente falou no começo, tá? Ok? Então é isso que eu queria falar sobre o tamanho do infinito. Na verdade, existem vários tipos de infinitos se a gente considera tamanho de conjuntos infinitos, tá? Ok? Valeu, pessoal.